Sentença contra Damasco. Eis que Damasco deixará de ser cidade, e será um montão de ruínas. Isaías capítulo 17, verso 1. Este é o canal aqui dentro de nós, do coração de Deus para o meu coração e para o coração de vocês. Eu vou estar falando do final dos tempos, que a época que estamos vivendo, os sinais estão por aí. E eu vou estar começando aqui lendo em Mateus 24, para passar para vocês como as coisas estão se cumprindo. E Deus está chamando o seu povo. Porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que todo chegue ao arrependimento e venha aceitar Cristo como Salvador e seja salvo antes que venha o grande dia. Mateus 24 diz assim. Mateus 24, começando do versículo 1, diz: Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Por que mostrar os edifícios do templo? Mostrar a Jesus a belezura do templo, que para eles era algo suntuoso. E diz aqui, Jesus falou assim: mas ele lhes disse: não vedes tudo isto? Não, em verdade vos digo que não deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Até naquele momento ali, né, aquele tempo era lindo, era o segundo templo, porque o primeiro templo, construído por Salomão, né, a história diz, a palavra de Deus diz, que foi destruído por Nabucodonosor, o primeiro templo, no ano 500 e pouco antes de Cristo. Aí depois, na época de Esdras e Neemias, na época de Zorobabel, foi reconstruído o segundo templo, né? E na época de Herodes deu uma reformulação no templo, ficou bonito. Nessa época que Jesus está aqui falando isso. Suntuoso, magnífico. Para os judeus era algo tremendo. Eu tenho para mim que o templo tinha mais valor o templo do que o próprio Deus. Mas Jesus falou que não ia ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. E essa profecia se cumpriu. Poucos tempos depois, no ano 70, o imperador Tito destruiu o templo. E não ficou pedra sobre pedra. O que sobrou foi o muro da lamentação lá, que até hoje os judeus lá se lamentam. E é algo interessante isso, que foi cumprida essa profecia que Jesus falou. Ele diz aqui, no ano 70. E o mais interessante, que quando os romanos invadiram Jerusalém, destruiu esse templo, logo depois o povo judeu ficou disperso pela terra. E o povo ficou sem pátria. E o mais interessante, que outra profecia se cumpriu, né? Isaías 11, versículos 11 e 12, diz que o povo voltaria. Naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo, que for deixado na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinear, em Amate e nas ilhas do mar. Olha só,
O povo ficou disperso. Quando os romanos invadiram Jerusalém em 70 depois de Cristo e alguns anos depois, o povo ficou disperso. Foram para vários lugares desse planeta, como fala aqui, até nas ilhas do mar, pode ser até o Brasil, vieram, assim, foram pelo mundo afora. Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá desde os 4 cantos da terra. Essa profecia se cumpriu. Jeremias também falava, Jeremias 31, capítulo 31, versículos 38 e 40, diz: estão chegando os dias, declara o Senhor. Jeremias, no Antigo Testamento, em que esta cidade será reconstruída para o Senhor, desde a torre de Ananeel até a porta da esquina. A corda de medir será estendida diretamente até a colina de Garebe, indo na direção de Goa. Todo o vale onde cadáveres e cinzas são jogados, e todos os terraços que dão para o vale do Cedrão, a leste, até a esquina da porta dos cavalos, serão consagrados ao Senhor. A cidade nunca mais será arrasada ou destruída. Jeremias também profetizava. Ezequiel 11:17. Portanto, diga: assim diz o soberano Senhor, eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados. Olha que tremendo. E lhes devolverei a terra de Israel. Isso aconteceu no ano de 1948, da nossa era. Todo historiador sabe que no final da Segunda Guerra Mundial, muitos judeus, 6 mil judeus foram massacrados no Holocausto. O povo judeu não tinha pátria. Aí surgiu a ONU em 1948. Em maio de 1948 foi estabelecido o Estado de Israel. Aí se cumpriu essa profecia. Aí o povo começou a voltar para a terra de Israel. Começou a voltar, como fala em Ezequiel. Portanto, diga: assim diz o soberano Senhor, eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados, e lhes devolverei a terra de Israel. Então tinha judeu para tudo quanto é parte desse planeta. Depois da Segunda Guerra Mundial, tinha judeu em tudo, até no Brasil tinha judeu. E, sabendo que foi estabelecido o Estado de Israel, começaram a voltar. Em maio agora vai completar 70 anos que o povo voltou. Então, profecias do final dos tempos que está se cumprindo. E como diz mais em Mateus 24, Jesus falando em Mateus 24, ele continua falando nas profecias do fim. Ele diz assim, no versículo 3: e estando ele sentando no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Sinal. Então, eles pediriam sinais, e Jesus deu sinais. Ele falou dos sinais que iam acontecer. Essa volta do povo, a destruição do templo em 70 por Tito, o surgimento da ONU, o estabelecimento de Israel como pátria, é profecia cumprida do final dos tempos, para nos alertar que Jesus Cristo está às portas e vai completar 70 anos. 70 anos, olha só, hein? Em maio agora de 2018 se completa 70 anos. 70 anos é um número bíblico. 70. É o mesmo 70 anos que o povo ficou também lá na Babilônia, na época de Nabucodonosor. Olha só como as coisas se
repetem as coisas, são sombras do que viria. Os mesmos 70 anos, se você ler lá, o primeiro templo que foi destruído e o povo foi levado exilado para a Babilônia, ficaram 70 anos. E depois, na época de Neemias, Esdras, Zorobabel reconstruiu a cidade, reconstruiu o templo. Mas chega em 70 depois de Cristo, pelo imperador Tito, a profecia que Jesus fala em Mateus 24, 2, acontece. A profecia, Jerusalém também é invadida e o templo é destruído. Então as coisas estão se cumprindo. Arrisca. Só não enxerga que não quer, ou como a palavra de Deus diz, que o Deus desse século, em Coríntios fala, ia cegar muitos para não ver a verdade. Está se cumprindo. O povo voltou em 1948, profecia cumprida em Isaías 11, versículo 11, Jeremias 31, versículo 38, Ezequiel 11, versículo 17. Está se cumprindo. Mateus 24 está se cumprindo. E Jesus fala, cuidado. Respondeu no versículo 4, respondeu-lhe Jesus, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. A muitos enganarão. Tem muita gente sendo enganado. Você vê aí pelo mundo afora, até no Brasil tem esse Henri Cristo, que fala que é Jesus, que é a reencarnação de Jesus. Até umas meninas bonitas seguem ele, pessoas seguem ele, outros falsos profetas. Mas se Jesus mesmo diz a palavra, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar. E cadê as marcas do lado dele nas mãos? E Henri Cristo tem a marca? Não tem, é falso profeta. Muitos virão em nome de Jesus, é falso profeta. Está nos alertando. Estamos no final dos tempos. Isso que está acontecendo na Síria é profecia bíblica. Isaías 17 diz, sentença contra Damasco. A cidade seria arrasada. Está acontecendo. Ah, mas chegar um historiador e falar assim, mas isso aconteceu também no passado, que a Síria foi no ano 732 a.C., a Síria também foi invadida pela Assíria. Só que não foi em grande proporção como é hoje. Crianças morrendo. Já aconteceu, mas não em grande proporção, porque a nossa história da humanidade é um ciclo que se repete, mas cada vez em grandes proporções. Mas vou ler mais para frente aqui, como as coisas estão acontecendo. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é e que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Rumores de guerra. Já teve a Primeira Guerra Mundial em 1914, a Segunda Guerra Mundial começou em 1939, terminou mais ou menos em 1948, como eu já falei, né? Surgiu a ONU e o Estado de Israel. Mas está para acontecer a Terceira Guerra Mundial. Essa guerra que está na Síria. Isso é Bíblia. E diz aqui, portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Olha só. Interessante. Interessante essa parte aqui que eu falo. Terremotos. Eu tinha 10 anos, no ano de 85, eu lembro muito bem, as pessoas falavam assim, hoje o Brasil é um país abençoado, né? Não tem neve, não tem terremoto e não tem guerra. Isso é em 85, 1985. Há 30 e poucos anos depois, 2018. O Brasil tem neve? Lá no Rio Grande do Sul mesmo, esses meses atrás, caiu neve ano passado. Terremoto no Brasil? Tem. Montes Claros esses dias. No Goiás, no Nordeste, no Norte do Brasil. Terremotos que nunca houve no Brasil. Está acontecendo.
doenças como febre amarela, pestes, tantas doenças. É bíblico. E guerra no Brasil? Ah, não tem guerra no Brasil. Não tem guerra no Brasil, não. Você vê no Rio de Janeiro, o que está acontecendo no Rio de Janeiro. As guerras em facções, com milícia. É guerra. Como diz aqui, ó, eu vou voltar aqui no versículo 4, que Jesus está dizendo aqui, ó, cuidado, que ninguém vos engane. O Brasil tem guerra sim. Terremoto que começou a ter, não tinha, mas é bíblica, se cumprindo. Doenças que sumiram há muito tempo, estão voltando. Que ninguém vos engane. E falando mais, em Mateus 24, versículo 8 diz: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Quando uma mulher vai para dar à luz, sente as contrações, os princípios das dores. É o que está acontecendo. É chamado princípio das dores. Então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Já aconteceu e está acontecendo. Então, falsos profetas, versículo 11 diz, igual, onde surgir muitos falsos profetas, enganarão a muitos, versículo 11. E no versículo 12, diz algo que me chama a atenção. E por se multiplicar a iniquidade, ou seja, por multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Não de todos, mas de muitos. Por aumentar a maldade na terra, o amor de muitos ia se esfriar. Ainda bem que não é de todos. Ainda há uma remanescente que ama, que prega o verdadeiro evangelho, que quer ver as pessoas sendo salvas, porque Deus é amor. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele está dando a chance. Ele está dando a chance. Como diz mais aqui, ó. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Aguenta mais um pouquinho. É só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Aquele que... Versículo 13 diz, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. É só aguentar mais um pouco. Não desvia, não. Não vai adorar outros deuses que não é o Deus de Abraão, nem o Cristo Jesus. Sai da idolatria, sai do pecado, sai do vício. Pegue-se com Cristo. Aceita Jesus como seu Salvador. Que é tempo do fim, as profecias estão sendo cumpridas. Aguenta mais um pouco. E este evangelho, versículo 14, e este evangelho será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Está perto. Está perto. Está perto. Tudo está sendo cumprido. Desde a época do Antigo Testamento vem falando, o profeta Daniel falou, as coisas que viriam são sombras do que aconteceriam. Alerta para nós. O profeta Daniel falou sobre isso. Deus está abreviando os dias por amor a nós. Os dias são curtos. Você pega no serviço 7 horas, quando vê já deu 5 horas, você não fez nada. Tudo está acontecendo. Rumores de guerra, doença, maldade. Jesus Cristo está voltando. Como diz a palavra do Senhor. Continuando mais aqui, ó, que coisas que chamam a nossa atenção. Versículo 22, ó. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Os dias serão encurtados. Ia mudar, coisa que era para acontecer mais para frente. Deus está encurtando os dias. Se, pois, alguém vos dizer, eis aqui o Cristo, eis ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas,
e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Seja o escolhido de Deus. Se faça escolhido de Deus, antes que seja tarde demais. Faça escolhido de Deus. Deus está te chamando, antes que seja tarde demais. Então, virá o fim. A palavra de Deus, se você for estudar Daniel, 2 Tessalonicenses e Apocalipse, você vai ver que está se cumprindo. O anticristo já até existe, até pode existir. Como diz aqui a palavra do Senhor, diz aqui em 1 João capítulo 2, versículo 18, diz: filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. O espírito do anticristo está na terra. Já veio pessoas como Antíoco Epifanes no ano 167 a.C. Ele era tipo um anticristo, mas não era ainda. Ele fez coisas que é abominável. Napoleão também era um tipo do anticristo, querendo dominar o mundo. Hitler era tipo do anticristo, como eu já falei. No Holocausto, no nazismo, na Segunda Guerra Mundial, milhares de judeus foram no Holocausto, como já falei aqui. É tipo do anticristo, mas ainda não é o homem do pecado, como fala em 2 Tessalonicenses. Vai surgir um homem, vai reinar 7 anos nessa terra, tentar trazer a falsa paz, resolver os problemas na terra. E na metade dos 7 anos ele se revela como anticristo, vai querer entrar no templo de Deus, e falar que é Deus. Esse templo não existe lá em Jerusalém hoje. O que existe lá é a mesquita muçulmana, o domo da rocha e o muro das lamentações. Mas está para ser reconstruído o terceiro templo. Já existe o Instituto do Templo, que já tem todos os utensílios para ser colocado nesse terceiro templo. Mas só que para reconstruir esse terceiro templo, a mesquita muçulmana está atrapalhando. Então, creio eu que a Terceira Guerra Mundial pode sair daí. Vocês vê no noticiário a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, reconhecendo como Jerusalém capital de Israel. Tudo isso está se encaixando. E se mexerem na mesquita muçulmana, o Estado Islâmico, os muçulmanos, é a Terceira Guerra Mundial. Então, veja os sinais, estão tudo se encaixando. Tudo está se encaixando. Tudo. Só não enxerga quem não quer ler Bíblia ou quem tem a mente cauterizada por Satanás. Mas aquele que lê a Bíblia e estuda com a ajuda do Espírito Santo, tem entendimento e está vendo que os sinais estão sendo cumpridos. E o Espírito Santo, que é o mantenedor de tudo, por mais que o mundo jaz no maligno, mas é o Espírito Santo que ainda mantém cada coisa no seu lugar. Se assim não fosse, seria pior ainda. O trânsito seria um caos se não fosse o Espírito Santo. Por mais que o mundo já é um caos, mas é o Espírito Santo que ainda mantém cada coisa no seu lugar. Mas vai chegar uma época que ele não vai estar aí, talvez. A grande tribulação. E aconteceu o arrebatamento da igreja, o anticristo se declarar a Deus, entrar no templo de Deus. Aí os judeus vão reconhecer que aquele Jesus que eles crucificaram era o Messias. Que muitos judeus ainda estão esperando a primeira vinda do Messias, vão achar que o anticristo é o Messias, e não é. Que Deus abençoe a todos. E fica na fé. Estudem a palavra de Deus. O fim dos tempos está próximo. Deus ama a todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O tempo está próximo. Ame.
Creia somente em Deus, Criador dos céus e da terra, e Jesus Cristo como o único mediador. Não há outro, não há outro, não há outro. Ame mais. Se dê mais para Deus. Faça de Jesus Senhor da sua vida e você será salvo. Que Deus abençoe a todos. Este é o meu canal aqui dentro de nós. Que Deus abençoe a todos vocês. Compartilhe esse vídeo.